Hello, students! Good morning, good afternoon, good evening! Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos! Sejam bem-vindos a mais uma aula com o Teacher Victor! Welcome to one more class with Teacher Victor! Muito bem! Todo mundo agora vai abrindo o seu link, ou melhor, hoje nós vamos trabalhar com 2 links. Tô brincando, vamos trabalhar com 3 links. Um com a nossa matéria, o outro com exemplos da nossa matéria para reforçar aí o conteúdo e o terceiro de exercícios que eu vou explicar mais para frente. Let's go! Bom, ao clicar no primeiro link, vocês terão acesso a uma cópia fiel da apostila de vocês, só que na versão PDF. Isso vai servir para você que não tem a apostila no momento, poder acompanhar enquanto a gente não pega a física, tá bom? Então, aqui o teacher está com uma cópia da primeira unidade da apostila segundo bimestre. E eu quero informar vocês o seguinte, que neste segundo bimestre, o terceiro ano do ensino médio vai entrar de cabeça, imersivamente, num conteúdo extremamente importante, não só para a sua formação regular, mas para melhorar a sua compreensão de textos nos futuros concursos que vocês vão prestar. Ainda que adiado vai acontecer, vocês têm ainda um ano que vem para tentar de novo, vocês têm outros concursos para fazerem, concursos militares, temos a UERJ, e o que não vai faltar hoje, gente, é questão da UERJ para a gente resolver. Então vamos lá. A gente começa com a primeira página, a apresentação dessa unidade, que é Text Genre and Argumentation, ou seja, gênero textual e argumentação. What is the challenge? Qual é o desafio em relação a isso? Então a gente vai lendo, aqui embaixo a gente tem os objetivos, Learning Objectives, que é justamente tudo o que a gente vai aprender ali, os objetivos de aprendizado dessa unidade, identificar, compreender textos, compreender distintas situações, estabelecer progressão temática e em função de características de sequências. Então a gente tem aí narração, dissertação, argumentação, conversação e por aí vai. A gente começa já na página 2 com um box muito legal falando sobre a construção de um texto. E ele fala o seguinte: Hi there, here we are again for one more section about the construction of a text. Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre a construção de um texto. In this unit, you study how texts are classified and the ways in which the author will support his argument. Ou seja, nessa unidade a gente vai aprender como os textos são classificados e como o autor ele vai apoiar, os seus argumentos, como ele vai organizar as suas ideias. E aí o texto continua falando sobre o grande desafio que é você identificar gêneros textuais. Realmente tem muitas informações parecidas e acaba que a gente se confunde bastante, porém, obedecendo a determinados critérios que nós vamos ver aqui nos números, a gente consegue diferenciar isso de forma bem legal, bem interessante e bem útil principalmente, ok? Então, textos são classificados, texts are classified into genres on the basis of the intent of the communicator, ou seja, essa é uma máxima que a gente tem que levar para frente quando estuda gênero textual. O texto ele é dividido em gênero e esse gênero ele é classificado de acordo com a intenção que o seu autor tem ao escrevê-lo. A gente escreve um texto, ele tem uma mensagem. Qual tipo de mensagem, como ela deve chegar nessa pessoa, esses são critérios que a gente obedece para classificar um texto, ok? Então vamos lá. A gente vai dividir essa aula em 2 partes. Hoje a gente vai fazer análise textual na parte 1, falando sobre factual texts, ou seja, textos factuais. A gente chama de factual aquilo que tem fato. Então, é textos que tratam de fatos. Textos que falam de verdades, podemos dizer assim. Então, na classificação de factual texts, a gente tem de 1 a 6, factual description, factual recount, information report, procedure, procedural recount e explanation. Vamos dar uma olhada rapidinho em cada um? Factual description describes a place or thing using facts. Begins with an introductory statement, systematically describes different aspects of the subject. May end with a concluding
Statement and Landscape Description. Então aqui, galera, a gente tem uma frase só em sistematicamente descreve diferentes aspectos de um sujeito, tá? E termina com a conclusão, com uma frase conclusiva, além, é claro, de descrições de visual, tá? A descrição visual que é dada no texto, ela tem uma riqueza, porque ela, na verdade, o que eu posso dizer é que ela enriquece o texto, uma vez que quanto mais descrições do visual do lugar que a gente tem, mais fácil é para nós, né, a aderência à situação que está explicada ali. Autores que conhecemos hoje, no nosso tempo, autores modernos, que têm grande facilidade em trazer para nós essa clareza de fatos, né, através da Landscape Description, são Maggie Cabell, J.K. Rowling, um não tão moderno, mas podemos citar Ernest Hemingway, e agora me foge a cabeça, mas tem um outro autor também. Na verdade, eu acho que eu não sei o nome dele, mas o autor dos livros da saga... Meu Deus... Divergente, lembrei o nome. Não sei se vocês conhecem. É uma saga legal, foi para os cinemas. É bem interessante você ver como eles descrevem os locais, ainda mais porque essas histórias, elas são utópicas. Então, como gênero factual, né, ela não consegue ser classificada. Mas ali você, ao mesmo tempo, consegue sentir uma verdade muito forte, muito grande, quando isso vai... quando isso é transportado da esfera de livro para a esfera cinematográfica, por exemplo, o leitor, aquele cara que é fã, ele tem uma atenção muito grande a esses detalhes. Por quê? Porque quando você vai ver um determinado filme, como aconteceu comigo, vendo Harry Potter, e a gente via algumas cenas com uma riqueza de detalhes muito grandes que quando foi pra tela não bateu. E aí, por que causa essa frustração? Porque quando a gente para pra pensar, o que a gente leu ali passou um filme na nossa cabeça. Basicamente isso. A gente tá botando uma landscape description para te passar um filme na cabeça, para te mostrar alguma coisa, para te dar uma ideia em palavras do que seria aquilo, entendeu? Então, essa parte da função de um texto factual, ela é muito importante, porque landscape nada mais é do que panorama, visão, visual daquilo. A gente agora vai falar sobre factual recount. O que é o recount, people? Recount é o verbo recontar, ok? E nesse ponto eu quero informá-los o seguinte: não confundam, tá? Não confundam recontar, tá? Um reconto com releitura, ok? Por quê? O que é reconto e o que é releitura? O reconto, ele é uma forma de dizer novamente aquela mesma história, aquele mesmo evento, né? E, através desse reconto, mostrar um background. O que é background, gente? Esse termo é muito utilizado e muita gente não sabe. Background, basicamente, é o que está por trás, tá? Então, quando você pensar em background, você tem que pensar em por trás. Todo mundo que chega até a tua vida... Vou dar um exemplo fácil para vocês entenderem. Quando vocês começam a escolher os namorados, as namoradas de vocês... A gente quer saber da vida dessa pessoa. Algumas pessoas preferem não saber, mas a maioria quer saber da vida do cara, da vida da mina, se eles, né, foram pessoas que se comportaram ou não, se tem boa família. Toda essa história, toda essa situação que eles têm, antigo relacionamento, locais que trabalharam, estrutura familiar, emprego, empregos passados, tudo isso a gente chama de background, que é o que vem por trás da pessoa. É o que faz, né, o que a dá sustentação no seu front, né? Então, o que você olha ali daquela pessoa tem construído através do seu background. Background, então, seria o quê? Aqui no contexto de factual recount, é pegar toda a história, toda a significância, toda a verdade, eu ia falar verossimilhança, mas o que a gente tem que falar aqui é verdade do texto, e trazer para o seu conto, tá? A releitura, ela tem como objetivo tomar os fatos daquele texto e traçarmos, né, uma visão diferenciada. Eu agora vejo vocês daqui, certo?
eu agora vou ver vocês daqui. Isso é releitura. Eu tô pegando um outro ponto, né, e estou contando essa história. Não necessariamente, como eu posso dizer, preso a verdades que foram colocadas no conto inicial. Então, por exemplo, existe um filme, vou contar acho que eu tenho um exemplo melhor do que eu estava pensando agora. Vou colocar Abraham Lincoln, o Vampire Hunter, né? O filme do Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. A gente cansou de ver filmes e mais filmes contando a história de Abraham Lincoln, como ele nasceu, como foi sua infância, sua juventude, as coisas que ele fez durante a sua vida toda. E aí, a gente fez um filme, depois fez outro, contando aquela mesma história, mantendo-se fiel às verdades da história, da vida de Abraham Lincoln. Isso é um reconto. Quando você faz uma releitura, você faz um Abraham Lincoln Vampire Hunter, que é o quê? Você continua falando de Abraham Lincoln, continua representando ele inicialmente como você já o conhece, que é um presidente, né? Um dos presidentes dos Estados Unidos mais importantes, e você também conta uma história, né, ficcional sobre um homem que, por trás daquele papel de presidente de uma nação, ele era um caçador de vampiros, ia lá e matava todo mundo, e ele se tornou assim porque mataram a família dele, quem matou foram vampiros, e essa é uma das razões por ele ter crescido órfão, sendo que isso é fato, mas não é explicado em muitos filmes, ou até na própria história. Já nesse filme, através dessa releitura, a gente tem uma possibilidade de entender um fato, talvez não tão claro, ou que primeiramente foi entendido de um jeito e agora se entende de outro. Daí eu quero que vocês vejam a diferença entre reconto e releitura, ok? Reconto é contar novamente, mantendo os fatos originais. Releitura é contar novamente, mudando os fatos. 1.3 Information Report. O Information Report, gente, ele é um relatório informativo, onde você classifica, você descreve, você dá informações verdadeiras sobre aquilo de qual você está falando, de qual você está relatando, seja um animal, uma pessoa, um objeto, um lugar, um fenômeno e por aí vai. Ele tem uma classificação geral e ele pode também concluir com algum comentário, né? Fatos que são... Aqui ele botou um exemplo, né? Eu acho que isso era para ser um exemplo e acabou ficando como tópico listado, mas não é. Facts about whales. Whales são baleias, tá, gente? Fatos sobre baleias. Baleias são grandes, comem toneladas e são animais bonitos, simpáticos, mas são também perigosos. Vejam que eu fui listando item por item, perdão. Isso é uma information report, ok? 1.4 Procedure. O que é procedure, gente? Fácil. É um gênero textual que lista ordens, dá instruções, mostra como algo deve ser feito, ok? Com o intuito de alcançarmos um objetivo. Você segue aquela cartilha que é apresentado no texto de procedure com um goal, que é listado aqui no segundo item como uma meta. Begins with a statement of goal. É uma frase de meta, tá? É uma frase de objetivo. Um exemplo de procedure. Receitinha de bolo. Ela pode começar com How to make a chocolate cake. How to make a chocolate cake. Esse é o seu título. Esse título, ele é o meu statement of a goal, que significa que eu estou fazendo todos os procedimentos, que eu estou seguindo aquela cartilha, aquela receita, aquelas instruções, a fim de, né, lograr o êxito do bolo, ou seja, conseguir fazer o meu bolo de chocolate. Deveria eu fazer a mesma coisa, porque sobre bolos, I suck at cakes. Preparing cake is good, but not to me. Procedural recount. A gente tem aqui um reconto procedural, né? A gente pode falar procedural, a gente pode falar outras palavras, processual é mais comum,
ok? Então aqui, num reconto processual, a gente diz como algo foi feito ou, né, foi criado com determinado cuidado, né? A gente tem uma riqueza ali de situações para fazermos a... Perdão. A gente tem uma riqueza de detalhes quando a gente faz um reconto processual para trazer ao leitor precisão dos fatos. Então, ele é quase que uma reafirmação daquilo que foi anteriormente colocado no procedure, tá? Ele coloca também em xeque, né? Não vou nem botar em xeque, eu acho que xeque é uma palavra errônea aqui agora, mas eu vou falar melhor agora para vocês. Ele coloca em evidência, ele evidencia todos os procedimentos tomados que levaram a determinado resultado, ok? E o último item é explanation, que fala sobre explicar, né? Ele fala como algo acontece, como algo é determinado e por aí vai. Aqui eu tenho algumas indicações, não só neste item, mas como nos outros, acerca de quais tempos verbais estarão presentes. Lá no segundo link, vocês têm alguns exemplos, tá? Sobre isso. Aqui, galera, eu não coloquei no item 2, eu não coloquei lá no outro link exemplos sobre eles. Por quê? Porque eu achei que são coisas muito claras, muito diretas, então não precisava de textos, explicações, matando aqui no 2.1 e no 3.1 vocês já sabem do que eu estou falando. Então, como o do 1.1 a 1.6 eram coisas mais rebuscadas, vocês vão encontrar exemplos disso num segundo link que está abaixo desse que vocês já clicaram, tá? E esses 2.1 e 3.1 a gente fica aqui mesmo, tá? Persuasive. Persuasive gives one side of an argument. Ou seja, o que é um texto persuasivo, gente? Persuadir significa convencer, tá? A gente dá razões para a pessoa que darão a ela também possibilidade de concordar conosco. Ou seja, eu te mostro, né? Eu sou capaz de persuadi-lo a entender o meu ponto de vista daquela história, daquela situação, através dos meus argumentos. A gente usa adjetivos, a gente usa palavras de efeito, frases de efeito, adjetivações, né? Predicados fortes para chamar a atenção, para se tornar atrativo. E a gente também usa exclamações, repetições de palavras, não necessariamente a mesma, mas sinônimos que possam envolver o cara naquela ideia que a gente quer fixar na cabeça dele, ok? Discussão, discussion, ela dá diferentes pontos. Então aqui, ó, persuasão e discussão. O que é uma discussão? Eu pego e trago para mim, tá? E trago para mim a ideia de que eu tenho um lado da história que é contado pela minha pessoa e você tem o seu lado da história que é contado pela sua pessoa. A gente vai pegar e vai argumentar, vai conversar sobre isso, até que a gente consiga fazer, a gente ter uma opinião formada, uma decisão. Nem sempre a gente vai conseguir numa discussão ter uma opinião formada sobre determinado assunto, mas a ideia da discussão é explanação, né? Externar os nossos pontos, as nossas ideias e, né, crescermos com isso também. Eu tô falando já no âmbito pessoal, sabe? Discutir muitas vezes tem um sentido de bater boca com alguém. Não é disso que o teacher tá falando. A gente tá falando de conversar, de dar um diferente lado de uma história visto pelo seu ponto, mas que possa ali agregar alguma coisa para a ideia a ser falada, a ser citada. Ele tem sempre uma informação de background, ele sempre tem uma informação que está liderando. Por que que eu... É básico, gente. Por que que a gente defende
o uso de máscaras hoje na pandemia? Porque já se tem estudos que comprovam que o uso da máscara ele é eficiente, quando se espirra ele contém a proliferação de possíveis bactérias e viroses no ar, vai menos espaço, e aí com o espaçamento de 1 metro por cada pessoa, mais a máscara, a gente evita a contaminação. E aí tem outra pessoa, mas a máscara não é tão eficiente, porque se a máscara for de pano é uma coisa, se ela for de gás ela é outra, se ela for de ferro ela é mais outra. E aí é que a gente tem a discussão, entendeu? Opinion article, known in the newspaper trade as an op-ed, states the conclusion first, makes the strongest point up front, and the rest of the OPED is reserved to support the argumentation. Bom, aqui a gente está vendo muita palavra difícil, quando na verdade é algo bem fácil de se entender, tá? Esse termo que vocês estão vendo aí, ele é que a gente chama de americanismo, tá? Ele é, como é que eu posso dizer? É Opposite Editorial, tá? OPED, Opposite Editorial Page, tá? É o oposto da página editorial, traduzindo literalmente falando, é isso. Ele tá falando daquela página do jornal O Dia, do Extra, do Meia Hora, que você vai passando e chega lá no ponto, ele tá com várias citações de diferentes repórteres, né? E cada um com o seu parágrafo, cada um com o seu textinho, falando sobre o que acha de determinada situação, tá? O OPED é basicamente isso, é você ter uma opinião formada e você, né, mostrá-la. Aqui eu já trago a minha opinião nesse tipo de texto com o que a gente chama de conclusion first, ou seja, a ideia é, não é certo, vou dar um exemplo aqui, não é certo engolir tampa de caneta, certo? E aí eu vou começando. Por quê? Porque disso, porque faz mal, porque pode matar, porque fica preso na garganta e tudo mais. E aí, através dessa colocação, eu tenho o ponto mais forte, né? Iniciando, tomando a frente do meu texto, e eu vou deixando espaço na minha argumentação, né, na minha opinião, eu vou deixando espaço para que alguém possa também argumentar comigo. Então eu expresso a minha opinião, iniciando ela da forma mais forte que eu posso fazê-la e vou convidando as pessoas a participarem, a entenderem, a opinarem junto comigo, tá? Artigo opinativo é para isso, gente, é pra gente colocar o que pensa. E quando isso está aberto, né, tipo, vamos dizer assim, numa live, por exemplo, em que você pode ir lá digitar na hora, responder a pessoa, né, ou num jornal que a gente não tem como responder na hora, mas que a gente tem lá um e-mail, um endereço. Hoje os colunistas abrem esse espaço para vocês poderem falar diretamente com eles e dizerem o que pensam sobre o que foi dito, ou ligar para a pessoa, né, isso é muito comum, eu vejo muito o Léo Dias, né, um famoso colunista aí de fofocas, de celebridades que a gente tem no Brasil, que a todo momento sempre tá falando, eu fiz tal nota e fulano de tal falou de mim, aí ou melhor, Léo Dias falou de mim, mas aí eu liguei pra ele foi lá e tirou a nota. É basicamente isso, tá? O cara bota a opinião dele e a pessoa vai lá e recorre. Como exercício, gente, eu vou deixar um terceiro link aí, onde vocês vão poder abrir um formulário, tá? Um Google Forms page, e lá vocês vão ter questões de 1 a 10, só que eu não tô com as questões escritas como eu tô aqui no documento. Eu só tenho número 1, ABCD, número 2, ABCD. Com base no que vocês vão ler neste documento, vocês vão responder lá nesse formulário, as respostas que vocês julgam serem corretas. Ao terminar, ele vai automaticamente te enviar pro resultado que você obteve. E aí, com isso, a gente tem a live, tá? Após esse vídeo, que vai servir para a gente discutir, tirar dúvidas sobre as questões que vocês marcaram e que não entenderam, ficaram mais confusos, que necessitam de uma consulta, né? Uma explicação mais aprofundada, certo? Galera,
Muito obrigado. Thank you so much. See you. Bye bye.